Fala, meus mestres, todos muito bem-vindos a mais um vídeo hoje, rapaziada. Voltando com força total, aos pouquinhos vamos voltar a postar os vídeos no canal, muito conteúdo por vir aí. Então já deixa o like, se inscreve no canal, manda pra tia, pra amiga, pra outra, Telegram, Instagram. Mandem tudo quanto há pra dar aquela moral que o Blaz tá retornando pra trazer os melhores vídeos de GLA que já existiu e que existe. Então vamos que vamos. Com força total, Deus abençoe cada um de vocês. Uma ótima semana a todos, belezinha? E se você não me conhece, quero que para casa, seja muito bem-vindo. Eu sou o Vlad, é um prazer imenso ter vocês aqui, belezinha? Rapaziada, eu tô postando esse vídeo aqui, vai ser sobre os buffs e nerfs, tá? Vou deixar rolando a gameplay enquanto eu vou falando aqui também, tá? Então tem muita mudança aqui pra gente tá falando aqui sobre os buffs e nerfsadas, ok? Então, let's go! Rapaziada, se você não é inscrito, se inscreve no canal. E se você quer comprar gemas no precinho, um camarada aí ajudar o canal, o link da Curse da vai estar na descrição. E lembrando também que eu tô fazendo live toda segunda-feira, 19 horas lá na Roxinha. Então quem quiser dar uma moral, comparece lá que vai ser muito bem-vindo, beleza? Então vamos aqui falar sobre os balanceamentos. Pensando melhor, acho que não vou deixar gameplay não. Acho que para voltar às origens, eu vou deixar eu falando aqui de forma simples e direta aqui, diretamente no Discord mesmo. Eu vou deixar uma gameplay, mas vou deixar para depois. Eu não sei se esse vídeo vai sair primeiro ou depois de um que eu vou fazer, que é sobre as mudanças, que teve muita mudança no GLA aí, que eu vou trazer um compiladão. Esse eu acho que eu vou fazer mais trabalhadinho, então eu vou deixar esse aqui para ser mais simples mesmo, tá? Então vamos ficar aqui no Discord mesmo, vamos que vamos. Então abre aspas, porque o Rayleigh falou pra gente, né? Então, a primeira mudança que tivemos é em relação ao set especial, especificamente ao set do Kid, galera. Que agora o bônus de defesa não expira imediatamente quando sua vida ultrapassa o limite de ativação. Agora ele permanece ativo por mais 10 segundos. Ou seja, quando ele estiver ativo, né? Por exemplo, ativou lá com as porcentagens de vida que você tem que estar, que é... Agora eu não me lembro de cabeça. Aí você tá lá, você ficou com mais vida do que o que ativa, você ainda vai ter 10 segundos ali para talvez defender um skill. É algo bem interessante e bem válido. Acho que pra mim, pela verdade, esse set tem que sofrer rework de novo e ficar ativo o tempo todo, cara, pra realmente ter um benefício melhor ali do que, tem que apanhar pra sofrer. Eu acho que se tivesse, por exemplo, do Kid, se ficasse com a defesa aumentada durante o tempo todo, seria muito mais eficaz de modo geral. Mas aí, elas por elas, né, vamos ver, cada um tem sua opinião e eu acho assim. Comentem, galera, o que vocês acham a respeito dos sets que tem hoje, tá? E o que vocês acham dessa mudança aqui vai ser benéfica ou não para quem é main tank aí, família que já tem posto 7, né? Quem sabe um dia eu chego lá. Agora uma parte que interessa pra gente, que é dos balanceamentos de personagens, galerinha. Então já vamos aqui começar pelo Brucão TS, nosso querido músico favorito aí dos Mugiwaras. Então vamos falar aqui. A skill Wonder Flurry teve o poder PvE, lembrando PvE que é contra bot, né? Contra a máquina. Aumento de 10.5 de dano para 12, né, em relação ao seu poder. Muito interessante aí, aumentou 1.5 de poder aí, bem bacana. A skill Albad Cope Droid tem o poder PvE aumentado de 40 para 45, enquanto a Kuzori Uta e Fukubuki Jiri teve redução de ataque em instâncias PvE aumentado de 10% para 80%, então tá reduzindo 70% mais de dano agora, cara, muito interessante. E, cara, isso deixa cada vez mais o Brook mais forte, já que o Moria teve um nerf aí pra trás, cara, que deixou ele um pouco mais fraco. E o Brook TS deixou ele, ressaltou bem. Dando mais esse buff nele, ele tá ficando ainda mais destacado. Ou seja, trazendo de volta o Brook TS, que tava muito apagado, de volta pro meta. Então tá bem interessante. Então, para quem tem Brook TS, comenta aí também, galera, que eu quero saber se tá top ou não. Eu não tenho o meu para falar, mas com certeza com as mudanças anteriores que ele já teve no patch passado, que eu acabei não trazendo no canal aqui, mas essa assim que com certeza ele tá bem forte e provavelmente futuramente vai tomar um nerf aí, tá? Então o Soul King agora teve o poder PvE aumentado de 10 para 11, 1 de poder aumentado, e também teve a redução de defesa de instância PVE, né, aumentado de 25 para 30%, ou seja, 5% aí. Cara, bem legal. O Brook com essas mudanças que ele tem recebido tem ficado bem interessante e trazendo um ar mais de utilidade, mais de funcionalidade para ele, o que vai fazer ele voltar pro meta e ser utilizado para vários conteúdos. Inclusive muita gente está utilizando ele, né, para fazer a missão do 5º TS, então bem interessante. Vamos lá agora do nosso querido maior espadachim dos mares, Drácula Mihawk, né, que teve o seu Shurei em relação ao poder PVP dele reduzido de 22 para 20, galera. Então teve uma redução de 2 aí no poder dessa skill. E o Chiyo Hao Zankei teve o poder PVP reduzido de 28 para 25 também no PVP. Então Drácula Mihawk teve nerf aí em relação ao dano e dessas skills no PVP. Então para quem é Mono Mihawk aí no PVP, comentem para nós para saber como é que tá. Vamos falar agora do nosso querido Ivankov. Empório Ivankov, falar aqui um pouquinho dele. Newkama Kempo 44 no AST Yogi. Teve o Laser Treatment Fish, teve seu tempo de recarga de habilidade reduzido de 10 para 8 segundos, bem interessante. E também teve, em relação ao Mudage Horiken, teve o poder
PvE aumentado de 8 para 9, então um aumento de 1 aí no poder. E também o Okama Ken teve a redução de defesa física, né? De habilidade aumentada de 30% a 60% em instâncias PvE. Então bem interessante. Redução de RDF aí bem legal, bem bacana aí, para ele de 30% no aumento, cara. Então bem interessante e vai deixar o Ivankov voltar a brilhar talvez novamente, né? E o Galaxy Wing tem o poder PvE aumentado de 30 para 35, né? Quem sabe que é só 5, mas faz uma diferença boa já, galera. E a gente sabe que o meta atual de LA é suporte que tem um bom controle ali, de modo geral, né? Eles conseguem dar um dano bom, conseguem curar bem e também reduzem a defesa dos oponentes ali, ao mesmo tempo que protege a equipe, né? Então, por exemplo, o Léo, Mora, esses... como fala? Bonnie armada. Então esses suportes são os que estão sempre geralmente mais destaque, justamente pelos buffs e debuffs e pelo modo geral que eles trazem cura para toda a equipe ali que tá fazendo os conteúdos, né? Vamos falar agora da nossa querida Fênix, Marco. Howin tem o poder PVP aumentado de 18 para 20 e tem o Fenikusha Daibu tem o poder PVP aumentado de 25 para 28, ou seja, 3 de aumento de poder e na skill 2 de aumento de poder. Então teve um buffizado aí nosso querido Marcon de la Massa no PVP. Quem é monomarco aí PVP, falar para nós também, para a gente estar ciente das mudanças. Vamos falar agora do nosso querido Monkey D. Garth, nosso velhinho favorito dos mares, aquele que tem o soco do amor. Vamos lá então. Iron Justice. Tempo de recarga aumentado de 20 para 25. O Galaxy Dive tem o poder PVP reduzido de 70 para 60. E o Galaxy Impact, que é um socão brabo que ele dá, muito massa. Inclusive no jogo a animação é belíssima, assim como no anime. Teve o poder PVP reduzido de 100 para 90, pessoal, tá? Então, mudança aí que vai trazer um agravamento aí já esperado, né? A gente sabe que esses personagens, tanto o Rayleigh como o Garp, normalmente vão estar sempre sofrendo, né? Por ser balanceados ali. E muitas vezes eles estão muito fortes, muitas vezes estão meio equilibrados ali, meio morno. Então eles vão ficar recebendo um buff, nerf, praticamente em quase todos os pets, né? Que, querendo ou não, são personagens proeza, então eles estão ali bem acima da média. Então eles vão ficar subindo e descendo, equilibrando e desequilibrando. Então vai ficar meio que nesse vai e vem. Vamos falar do nosso querido Silver Rayleigh, eu conheci também com o codinome Rei das Trevas. Então vamos lá. Ele teve o Hades Strike, teve o poder PVP reduzido de 18 para 15, galerinha. E também ele teve um ganho de energia reduzido de 20 para 15, ou seja, nerfzão na skill Hades Strike. Agora falando do Hades Slash, ela teve seu poder PVP reduzido de 35 para 30 e também o ganho de energia que ela dava de 30 para 25, tá? Então teve o nerf tanto na Hades Strike como na Hades Slash no seu poder e no ganho de energia que ambas davam pro nosso querido Rayleigh. Eu ainda não tenho meu Rayleigh nem o meu Garp, né? Eu no caso tô indo atrás do Rayleigh. Então pra quem tem, comenta aí pra dar aquela moral pro Mano Blight e pra galera ficar ciente que assistiu o vídeo também, tá, galera? Vale lembrar, galera, quando futuramente eu tiver mais voltando em engrenagem do canal, vou estar trazendo um videozinho mais trabalhado, mais editado ali com a gameplayzinho, um negocinho bem clean pra vocês, que eu acho que vai ficar bem legal e bem interessante pra trazer um vídeo bem épico e pra trazer o melhor conteúdo possível pra galera, né? Então vamos lá, continuando aqui, o Sopão TS da massa, nosso querido Sopo Time Skip. Vamos falar então do Totsugeki Ryugyo Sengan, tem o poder PvE aumentado de 20 para 25, bem interessante. E Midori Bush, o Reflexia, tem o poder PvE aumentado de 0.2 para 0.5 e também a duração reduzida de 6 para 4 segundos, tá? Já também agora em relação ao Midori Bush, só que o Mandrake teve o tempo de recarga aumentado de 10 para 12 segundos. Então o Soap teve mais que um balanceamento, teve um buff e alguns nerfs ali, meio que para deixar ele mais equilibrado. Então pra galera que tem o Sopão TS desbloqueado, comenta aí também que é bem importante. Vamos falar agora da nossa querida Baby 5, que ela consegue virar todos os tipos de armas que você imaginar com seu corpo. Então vamos que vamos. Inclusive é uma personagem que eu acho bem bacana e eu acho até um alívio combo bem legal também, tanto no mangá como no próprio anime de One Piece. Então galerinha, Bukomopose tem o Miss Girl, tem o poder PVP aumentado de 30 para 35, galerinha. Então bem interessante. E o Bukomopose teve o poder também aumentado de 25 para 30 no caso da Espada Girl, que é aquela que ela vira espada e roda, né? Então, no do míssil e na skill da espada dela que ela roda lá, o do míssil é aquele que se vira o míssil e vai em direção ao oponente, teve seus poderes PVP aumentado em ambas em 5 pontos, de 30 para 35 no caso do Missile Girl e de 25 para 30 no caso do Espada Girl, belezinha? Bem interessante, então acho que vamos ver com mais frequência a Baby 5 aí no PVP. Já tava vendo com muita frequência agora que teve a mudança na dele, né? Então agora vai aumentar ainda mais, provavelmente. Acho que estão tendo muito mexeções no PVP mais que o comum, agora porque a galera tá fazendo bem mais, né? Por causa
das dinâmicas que dão aí, das medalhas, né, para poder trocar pelas armas agora, que dá 3 somente com a dele, né. Interessante, vamos falar pro Bartolomeu, que tem uma lista enorme de mudanças, não esquece do Bartolomeu aí. Vamos lá então. O Barrier, agora as habilidades aliadas atravessam a barreira em instância PvE. Bem interessante, cara, isso aqui é uma mudança muito boa de qualidade de vida para PvE. Amém que isso aqui mudou, que era chato demais, cara, nossa senhora. Mas que bom que mudou, isso aí é bem legal. Agora o self-stun que se dá, né, no Barrier passou de 600 milissegundos para 300 milissegundos, o que é bem interessante, pessoal, e traz uma versatilidade enorme pra gente aí, e que é muito bem-vindo. Tudo aquilo que dá self-stun, cara, quanto menos, melhor, né? A gente sabe, o melhor exemplo que a gente tem é o Ace, cara. O Ace tem um self-stun absurdo em todas as skills, então ele é o melhor exemplo de como um boneco pode perder muito tempo em animações. Então, quanto menos tempo a gente perder em animações, melhor. Então, aqui no caso, teve a redução de 300 milissegundos, bem interessante e excelente pra gente aí, beleza? Então, continuando, ao criar a barreira, agora empurra inimigos pra frente, mesmo que haja inimigos no local. Então, bem interessante. Isso aqui, pra mim, deveria acontecer isso, né? Coisa meio básica, mas bem legal aí. Agora, a habilidade do empurra aliados ao ser criada. Esse aqui é bem interessante, galera. Esse aqui é muito interessante, juntamente com esse primeiro aqui. Por quê? Porque a galera tá ligado que muitos Bartolomeus pegavam o Bartolomeu pra trollar, ia na SM e ali tentava travar o amiguinho para ele meio que ir de arrasta pra cima, tá ligado? Ou, cara, pessoas mal intencionadas pegavam justamente pra trollar, assim como muitos pegam lá, o dando de exemplo aí, que é um exemplo bom pra dar, pra trollar aqui, por exemplo, no evento do Fish of Love, muita gente pega lá pra trollar, tipo assim, dá TP com todo mundo lá, por exemplo, no porradão do Garp, vai todo mundo de arrasta. Acontece? Não, acontece sim, mas lógico que não com tanta frequência, mas infelizmente acontece. Então, evitar esse tipo de coisa assim é bem legal. Isso aqui é uma coisa que muitas vezes acontecia até sem querer, mas muitas vezes por querer. No caso do Bartolomeu, que pode ser evitado, do Lau já é mais complexo, né, que envolve muito mais questões também, mas bem interessante essa mudancinha aqui, beleza? Então, Barrier Crash tem o poder PvE em relação, né, aumentado de 35 para 45 e o self-stun reduzido em 100, né, de 600 milissegundos para 500 milissegundos, bem interessante. O Barrier Collapse teve o tipo de recarga da habilidade reduzido de 30 para 25 segundos. E esse mesma habilidade em relação ao poder PVP dela teve redução de 60 para 50 no poder, ou seja, redução de 10 de poder aí pro PVP da Barrier Collapse, belezinha? E o Barrier Boost teve 3 mudanças, sendo a primeira aqui que o poder PvE dela aumentou de 40 para 45, ou seja, 5 aí de poder a mais. O tempo de recarga da habilidade aumentou também, passando de 15 segundos para 20 segundos. E o bônus de defesa que dava, né, agora passou de 500% para 55% de RDF, tá? Então teve essa mudança aí. Acho que não vai ser uma mudança que vai implicar tanto essa aqui. O que vai mudar mais são as outras duas, né, que são os aumentos de poder, tá? Agora falando um pouco da Bárbara no Pistol, temos o poder PvE dela aumentado de 85 para 90, pessoal. Então mais um aumento aí no poder das skills do nosso querido Bartolomeu. E a Barrier Crash, Barrier Collapse e a Barrier Boost agora invoca a habilidade Barrier automaticamente ao serem utilizadas, exigindo apenas que a barra seja disponível. Interessante, cara. Esse aqui vai deixar mais automático, mais simples até de usar o boneco, que pode fazer muita gente começar a jogar com ele. Porque muita gente, cara, eu conheço muitos players que não gostavam do Bartolomeu, porque ele era não difícil e nem chato, mas ele tinha um sistema meio bagunçado de fazer as skills. Então, com essa mudança, pode ser que fique mais fácil, mais agradável de utilizar. Então, pode ser que a galera vai ficar mais tranquila e mais animada de usar o nosso queridão aí, beleza? Agora também a regeneração de energia aumentou de 3 para 5 em instâncias PvE. Então, bem interessante, o que vai facilitar bem. Então, de modo geral, cara, muitos bons balanceamentos, muitas melhorias de qualidade de vida e muitos buffs aí pro PvE dele. E um nerfzinho aí no PvP do nosso querido Bartolomeu, mas, cara, de modo geral, top demais. E eu estou muito curioso para jogar. E, cara, principalmente pro Coliseu, que a galera usava no Coliseu o Bartolomeu contra o Jesus Burks. Cara, eu acho que vai ficar bem interessante mais ainda e vai facilitar muito mais a vida da galera de utilizar também, beleza? Comentei os mono Bartolomeu. E vai ressaltar, galera, que o Bartolomeu, eu acredito que seja um dos personagens que mais mexeram no jogo. Fala assim, tirando os Mugiwara, claro, né? O Luffy e os outros são, lógico, que foram mexidos muito mais. Mas eu falo assim, em questão de mudanças mesmo na qualidade e no estilo de gameplay dele. Pra quem não sabe, galera, antigamente o Bartolomeu era melee, ele não era ranged, tá? Então ele já sofreu muitas mudanças, esse personagemzinho aqui, beleza? Vamos continuar então, vamos falar agora do nosso querido mafioso de One Piece, Capone Badge. Let's do this. Então, Castle Cannon
teve o poder PVP reduzido de 22 para 20, ou seja, 2 poder a menos aí. O Castle War Cannons teve o poder PVP reduzido de 45 para 40, ou seja, 5 de poder a menos. E o Artillery teve o poder PVP reduzido de 7 para 6, pessoal. Então, nerfzaço aí do nosso querido Capone no PVP. Então, os main Capone PVP choram nesse momento. F no chat, rapaziada. Mas, tá tudo bem. Vamos ver como é que vai ficar. Eu acredito que não vai impactar tanto para a equipe, talvez 3x3 ou talvez para GVGs, mas é sim uma mudança que vai impactar bastante de modo geral, porque é realmente uma redução significativa no dano de 3 skills ali que são bem utilizadas durante as partidas com caponizada, tá? Vamos falar agora aqui da nossa Coelita dos Mares, que usa os poderes elétricos Carrot. Então vamos falar aqui da Bunny Hop. Agora o número de stacks é mostrado em uma condition bem interessante. Bunny Hop limita de stacks aumentado de 3 para 6, olha. Bem legal, isso aqui é bem legal, cara. Sulong, nossa querida transformação, a ult, né, da Carrot, né. Tempo de recarga reduzido de 130 para 100 segundos, né. Antes eram 2 minutos e 10 segundos, agora são apenas 1 minuto e 40 segundos, né. Então, bem interessante. Aí, essa mudança vai melhorar bem o tempo aí, para poder estar utilizando mais vezes aí, por exemplo, no SM e tudo mais, então vai ser bem versátil, tá? Em relação ao Slug Comet Rabbit, tem o poder PVE aumentado de 50 para 60 e o poder PVE aumentado de 28 para 30 da skill Sulong Claw. Bem interessante, então tivemos um buffzaço da nossa querida Coelita dos Mares. Vamos falar agora do nosso querido dinossauro, nosso querido Rex. Vamos o Drake X Drake. Então vamos lá, nosso capitão é o nosso marinheiro disfarçado aí da equipe Sword, que é a equipe secreta da marinha, que na verdade finge que é um pirata, mas é um marinheiro disfarçado com muito orgulho. Então vamos lá, Help Sword You Self-Stun reduzido de 70 em 70 milissegundos, bem bom. E o dinossauro Bite, que é mordido, o dinossauro teve o Self-Stun reduzido de 100 milissegundos quando usado na forma humana, bem interessante, que é meio que... O que é isso, galera? Por exemplo, você tá humano, você clica para dar a mordida, ele vai se transformar e dar a mordida. Então, aquele tempo de animação foi reduzido, bem interessante, né? Porque quando você já tava no dinossauro, era bem mais rápido, né? Porque já tava na forma, não tinha que transformar. Então, bem interessante. E o dinossauro Tail, que é a cauda, né? Self-Stun reduzido em 150 milissegundos, também quando usado na forma humana. Então, qualidade de vidas excelentes pro nosso Drake, deixando ele mais rápido, mais dinâmico, mais funcional. Bem bacana. Vamos falar agora do nosso querido Moria. Então, nosso querido Gecko Moria teve o Doppelman, né, que é a sombra dele. Hasari Giri, poder PVE reduzido de 20 para 15. Black Box, poder PVE reduzido de 40 para 30. E o Keiji Yokose, quebra de defesa reduzido de 30 para 20%, cara. Então, nerfzaço no nosso querido Moria. E temos que ficar de olho aí, cara, que o Moria galera, tá pegando o pezinho do Moria, querendo tirar o bonecão do meta. Vamos ver como é que vai ser o mandamento aí disso, tá? Então, Moria, nerfzaço aí pro homem. Vamos falar do nosso querido Lobinho aqui. Nosso querido Jabra. Jushigan, poder PVP aumentado de 15 para 17. Tekai Tempo, Okami Haidiki, tem o poder PVP aumentado de 15 para 16. E o Tekai Tempo, Hokaguru Area Network, tem o poder PVP aumentado de 12 para 14. Então, buffzada aí do nosso querido Jabra, que muita gente picava esse boneco nos PVPs, né? A CP9, de modo geral, todos eles são muito bons para PVP e tem uma certa dinamismo ali funcional para aprender utilizado. Lógico, se utilizar bem qualquer boneco no PVP, tem que sim ter uma macro gameplay, uma mecânica boa nos mínimos detalhes, mas para iniciantes ele fazia um papel muito bom e conseguia ser muito bem utilizado, tá? Então, bem interessante essa mudança e vamos ver como é que vai voltar. E acredito que com certeza o Jabra vai voltar a ser muito bem picado aí no PV pesada pra galera. Então, vamos falar do nosso querido Jesus Burt, o homem que tem a força do poder, de força de amor com suco. Boy Drop teve o poder PVE aumentado de 30 para 40, pessoal. Agora a habilidade sempre parará ao lado do inimigo em instâncias PVE, bem interessante também. Então, Bud Avalanche tem o poder PVE aumentado de 40 para 45, o Body Block, né, que é o imune dele. Agora a habilidade aliadas atravessam Jesus Burks. Então, bem interessante, que agora vai atravessar o imune dele, bem legal, né? Que o imune dele tem uma função bem interessante, né, galera? Que quando ele usa, ele fica com os braços abertos, e a equipe fica atrás dele, a galera que tá atrás dele também não estão mudando de skill, né? Mas ao mesmo tempo, antigamente, você não conseguia usar skill também por isso. Agora vai ser possível, então bem interessante. Haldo Hellboy tem o poder
PVE aumentado de 60 para 65 e o Champion Stamina, a passiva dele, agora mesmo enquanto a passiva estiver ativa, continua sendo possível gerar energia. Então, mudanças muito bem-vindas, buffizada do nosso querido Jesus Bugs pro PVE dele e muitas mudanças de qualidade de vida aí, nessa mudança da estamina, nessa mudança dos aliados poderem dar skill enquanto ele tá com o imune ativo agora, bem interessante e vai ser muito bem-vindo e com certeza vai facilitar muitas coisas aí que eram utilizadas e talvez para alguns combinhos ali, alguns SMs podem ser interessante, até versátil utilizar o Jesus Bird agora. Vamos falar aqui dos últimos, então, que estão faltando. Nosso querido Killer, Margaret, Rob Lucy, Don Krieg e Miss Double Finger. E nosso querido MR2, Bon Clay. Let's do this. Então vamos falar do Killer aqui, então. Acrobatic Slice. Poder PVP reduzido de 28 para 25. Kira no Kogiri. Poder PVP reduzido de 7 para 6. Ruptura. Limite de passo da habilidade em instância PVE reduzido de 4 para 3. E Ruptura. Poder PVE aumentado de 8 para 10.5. O Punisher do Killer, Ruptura, limite de passos em habilidade de instância PVE reduzido de 4 para 3 e Ruptura e poder PVE aumentado de 10 para 12.5. Então, o nosso querido Killer teve vamos dizer, um balanceamento, foi bem equilibrado as mudanças deles, alguns nerfs e alguns buffs e algumas qualidades PVP e outras PVE. Tá? Então, no PVP ele teve nerf, né? Quer dizer, no PVP foi totalmente nerfado, né? Em relação às skills que foram mexidas. E já no PVE teve alguns ali balanceamentos e outros foi um balanceamento. Algumas skills foram nerfadas, mas outras foram buffadas no lugar para deixar bem equilibrada a linha. O que foi nerfado em relação, por exemplo, a tempo foi aumentado em questão de dano, né? Então, bem interessante. As mudanças aí talvez vai deixar o Killer, principalmente os armados, né? Que quando a gente pensa em PvE, a gente pensa mais na questão da arma do Killer. Então vai ficar bem interessante. Pro PvP vai ser um pouquinho mais chato utilizar o Killer aí, mas nada que eu acho que vai impactar tanto, né? Já que as mudanças no poderes reduzidos não foram tão drásticas, mas vale a pena ficar de olho e entender como que vai funcionar aí. Pra quem gosta muito do Killer, comente por favor se ele é seu personagem que você mais gosta ou não. E galera, de modo geral, se você tá assistindo aqui, comenta por favor qual o seu personagem favorito de One Piece e quais outros mangás vocês assistem, que eu tô querendo assistir mais, ler mais mangá aí e assistir alguns animes aí. Então comenta o mangá, seu mangá favorito e se ele tem anime ou não, que eu vou agradecer bastante, beleza? Vamos falar agora da nossa querida Margaret, nossa companheira da Ilha das Cujas, né, da boa Rancok. Então vamos lá. Preston Shot teve o poder PVE aumentado de 20 para 30. Preston Shot teve o poder PVP aumentado de 18 para 25. E o Preston Shot dano extra ao acertar o mesmo alvo com as duas flechas reduzidas de 100% para 40%, tá? E Arrow Color teve o tempo para puxar as flechas aumentado de 10 para 15 segundos. E o Relentless Archer teve o custo de energia reduzido de 40 para 30, pessoal. Então, bastante mudanças aí. Mais buffs do que nerfs, mas tivemos alguns nerfzinhos, por exemplo, aqui o dano reduzido de 100% para 40%, né? Vai impactar diretamente bastante no dano da Margaret, mas por si só não acho que é uma coisa que vai trazer tanto malefício, já que teve outras mexições ali que vão melhorar bastante, por exemplo, no poder, né? Teve o poder aumentado em 10, cara, tanto no PVE e no PVP teve o poder aumentado aí de 7, né, pessoal? Então, bem interessante e vale ficar de olho nessa personagem mais uma vez, né? Bem interessante. Vamos falar agora do nosso querido Rob Lucy, da nossa onça aqui. O Kamisori tem o poder PVP reduzido de 22 para 20 e Saidarin Yokugan em instâncias PVP, a porcentagem de vida necessária para causar o dano completo da habilidade foi reduzida de 60 para 30%. Isso que eu vou até ler de novo, ó. Em instâncias PVP, a porcentagem de vida necessária para causar o dano completo da habilidade foi reduzida de 60 para 30%. Cara, isso aqui é bem impactante no personagem, né? Pra quem não sabe, isso aqui, cara, é da ult dele, né? Então, quanto menos vida você tinha, quanto mais você usava a ult, mais dano dava. Agora, então, não vai ser mais 60%, galera, esse 30%. Então, deixa bem mais impactante, mas também pode ser ali que o cara, quando for usar, ele vai garantir praticamente a kill, né? A derrota do inimigo. Então, tem que ver ali. E, cara, Rob Lucy chora no banho aí, mais uma vez, no PVP. Esse boneco que ele é nerfado no PVP não está escrito, meus irmãos. Então, vamos lá. Don Krieg, galerinha. Needle Machine Gun teve o poder PVP reduzido de 9 para 8. E o Shuriken Bomb teve o poder PVP reduzido de 20 para 17. Então, Don Krieg foi nerfado no PVP. Cara, Don Krieg é bem interessante, que ele vira e mexe, ele é nerfado e buffado. Porque, cara, ele no PVP é um bonequinho bem chato para quem manja principalmente, galera. Miss Double Finger, ou Double Finger, chame da forma como preferirem. Toge Doping teve velocidade de movimento aumentada de 20 para 40, ou seja, 20 de aumento aí na velocidade.
E o Eat Dust teve duração de redução do ataque e corte, cura aumentada de 8 para 12 segundos. Bem interessante. Agora vamos falar com o nosso querido Bonclay MR2, do nosso querido Bonchan. Máscara Boomerang, poder PVP reduzido de 22 para 20. Okama Campbell Impact tem o poder PVP reduzido de 26 para 22. E o Okama Campbell, em relação à passiva, o buff de ataque reduzido de 30% para 20%. Então, nosso querido Okamazito, nosso querido M2, foi nerfado, tá, galera? Em relação ao PVP e também a ambos PVP e PVE, já que a passiva dele foi mexida e não especificou qual, então é para ambos. Então, F pro nosso querido MR2 aí, cara, mas ele ainda vai continuar sendo útil em algumas coisas específicas, acredito eu, pelo que eu tenho conhecimento do boneco. Mas para outras vai se limitar muito, tá, galera? Então, comentem aí, galera, o que vocês acharam dessas mudanças desse patch. E no próximo patch eu vou estar trazendo, no próximo patch provavelmente eu vou voltar com o sistema que eu trouxe no último vídeo de patch notes, que faz bastante tempo que eu trouxe, que é que eu vou botar gameplay, vou botar um print na tela e vou mostrar diretamente todas as mudanças, a habilidade em si que está sendo mudada para a galera poder ver. Tô até com as ideias bem diferentes ali para estar trazendo, beleza? Então, dito isso, galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Acompanha o outro vídeo que eu vou postar também. Vou estar postando um vídeo aí do evento da Copa que voltou, já que estamos no ano de Copa, né? Voltou o nosso querido eventão de Copa de LA aí, belezinha? Então, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Desejo um beijo no coração de todos vocês. Deus abençoe cada um dos seus projetos, sonhos e vidas. Galera, nunca deixe de acreditar e sonhar que um dia vocês alcançam. E, galera, vou ressaltar mais uma vez. Vou voltar com o canal aí, com tudo. Vou estar voltando devagarzinho as engrenagens, galera, porque ainda eu tô resolvendo algumas coisas, tô com alguns pepinos ainda pra estar resolvendo. Mas assim que normalizar, vou voltar a trazer muitos conteúdos e tem muita novidade pra chegar também, tá? Então não deixe de acompanhar, vai ter muita coisa de gelhar chegando no canal, inclusive os conteúdos insanos que tenho certeza que ninguém nunca fez no gelhar, até porque eu rolei e conferi, então eu posso falar isso com certeza. Não vou dar spoiler do que é, senão a galera aí vai me matar, que já tá ligado que eu falei um pouquinho sobre, não falei o que é, mas dei umas pequenas dicas ali. Então, muito obrigado por ter acompanhado o canal aqui. Se você tá de volta ao canal, seja muito bem-vindo. E não esquece de ativar o sininho se ainda não tá ativado, clica no botão hype se tá assistindo pelo celular e divulgar para todo mundo esse vídeo pra galera ficar por dentro das novidades de gelharzinho, beleza? Vou ficando por aqui, um grande beijo, um grande abraço, falou e...